O tema do vídeo de hoje é Boys que pedem pics. Quem nunca passou por uma história dessas, né? Quem nunca teve um date em que o boy pediu um pix depois do date, ou durante o date, ou antes mesmo do date, né? O vídeo de hoje é sobre um inscrito aqui do canal que mandou um comentário contando essa história, contando uma história em que ele recebeu um pedido de pix, né? Depois de ter ficado com o cara. E fez esse pix pra esse cara, né? E depois ele se sentiu muito mal, porque o cara simplesmente sumiu, né? Ou seja, ele levou um golpe desse cara, né? Ele conheceu esse cara, logo depois do date, o cara pediu um pix de R$ 100 e ele fez o pix de R$ 100, né? E a sensação dele era mais ou menos como se ele tivesse sofrido um golpe, sabe? Tipo esses golpes mesmo, assim, sabe? Esquemas que as pessoas sofrem e ficam com vergonha depois de falar para as famílias, falar para os amigos, né? Então ele se abriu comigo aqui no canal. Eu não achei o comentário dele para poder. Eu queria trazer o comentário dele para ler aqui, né, com você, assim, a gente falar sobre isso, né? Como uma forma até de alerta mesmo, né? E também para resgatar o Gigo Ajuda, né? Para quem é novo aqui no canal, tem o Gigo Ajuda. Você manda um e-mail aqui pro canal e a gente lê a sua história e tenta achar soluções para elas, né? Lembrando mais uma vez que eu não sou formado em psicologia, não sou médico, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, nada disso, né? Só que a gente consegue aqui juntos, né, falar sobre esses temas, dialogar e conversar e tratar desses assuntos. Como eu não achei esse comentário para trazer aqui para o canal, eu vou falar mais ou menos o que eu respondi para ele, né, para esse cara, contando a história em que eu tive então uma situação em que também o cara me pediu um pix, né, mais de uma vez. Três situações já, na verdade, eu tive em que o cara me pediu um pix, né? A primeira delas foi quando eu ainda estava solteiro, né? Agora eu tô namorando. Mas quando eu estava solteiro, eu fui num bar de cruising em Porto Alegre, né? Eu moro no Rio Grande do Sul. E a gente foi eu fui sozinho nesse bar de cruising. Pela primeira vez na vida eu tinha ido num bar de cruising em Porto Alegre, né? E aí eu conheci esse carinha, né? Bar de cruising, né? Pra quem não sabe, é aquele bar onde as pessoas vão pra se conhecer, né? Vão lá pra fazer o que tem que ser feito, né? Tem cabines separadinhas, assim, né? Quem é mais exibicionista pode fazer as coisas na frente dos outros, né? Tem sofás, assim. E esse menino que eu conheci, a gente ficou, né, lá nesse lugar. Eu acho que eu fiquei algumas horas, era à tarde, assim, acho que eu fiquei umas 2 ou 3 horas lá. E esse menino ficou comigo, né? No bar cruising, as pessoas podem ficar com várias pessoas, ou elas podem ficar com uma só, né? E nesse caso, eu fiquei só com ele. E aí a gente foi para uma cabine, né? E a gente ficou ali, só nós dois, né? E esse menino, então, a gente ficou ali, a gente ficou conversando, né? E dando os beijinhos, etc. E aí esse menino começou a me contar, né, a história de vida dele, né? Ele me disse que ele era cabeleireiro, né, e que ele tinha problemas com depressão, transtorno bipolar. Ele disse que ele era borderline também, né? E eu me identifiquei muito com a história dele, assim, porque eu também tive, né, diagnóstico de problemas de ansiedade, de transtorno bipolar no passado, né? Hoje em dia eu estou estabilizado, mas eu me vi muito nesse menino, sabe? Ele era um menino jovem, né? E estava passando por todos esses problemas. E eu meio que me compadeci da história dele, né? O que na verdade acaba sendo uma espécie de modus operandi, né? De pessoas que gostam de dar golpe nas outras pessoas, né? Primeiro elas te pegam pelo emocional, te fisgam pelo emocional, te fazem se identificar com a história delas, depois elas aplicam o golpe, né? A maioria dos golpes funciona dessa maneira. E eu caí nesse golpe, né? E esse menino me contando essa história triste dele, né? Só que eu lembro uma coisa que eu reparei nesse dia muito peculiar, foi que a gente estava nesse reservado, e toda hora esse menino saía pra ir no banheiro. Sabe, às vezes, quando a gente tá pra sofrer um golpe, os sinais estão ali, sabe? A gente aqui não vê os sinais, mas na maioria das vezes os sinais estão ali. E esse menino toda vez ia no banheiro, né? Sei lá, de meia hora, a cada, sei lá, 20 minutos ele ia no banheiro e voltava. Toda vez que ele voltava, eu sentia no beijo dele um gosto amargo, sabe? Um gosto de produto químico, sabe? Né? Ou seja, esse menino estava indo no banheiro para fazer uso, né, de substâncias ilícitas.
E aí, eu fiquei na minha, né? Tudo bem, eu sou uma pessoa que eu sou muito mente aberta com relação a drogas. Para sexo casual, né? Para namoro, aí eu sou estritamente contra, né, o uso de drogas, o uso de álcool, etc. Até porque eu não fumo, eu não bebo, né? Então não uso nenhum tipo de droga. Então, para namoro, eu abomino todo e qualquer tipo de uso de droga. Mas para uma diversão, sexo casual, que a pessoa tá ali tá usando, eu não me importo, né? E esse menino, então, eu vi, não falei nada, senti várias vezes, né, o gosto de produto químico na boca dele, enfim. Mas também não me incomodou, não me incomodou de maneira nenhuma, né? Aquilo. Ah, a gente estava ali se divertindo, enfim. Quando eu cheguei em casa, então, a gente passou, né? A gente trocou o WhatsApp e etc. Quando. Ele era um menino muito legal, realmente. Ele era um menino muito, muito, muito fofo, muito querido, né? Se a história que ele contou é verdade, pelo menos a história dos transtornos bipolares, dos transtornos mentais, ok. Tomara que hoje ele esteja melhor. Quando eu cheguei em casa, então ele me pediu um Pix. Não foi de R$ 100, como o cara como o inscrito aqui do canal falou, né, que recebeu, mas ele me pediu um Pix de R$ 30. Ele me disse que a mãe dele estava doente, que ele precisava comprar medicações para ela, e aí precisava de R$ 30 emprestado. E aí, é sempre aquela história, eu vou pedir para uma amiga, minha amiga não tá me respondendo, eu vou te pagar depois, assim que a minha amiga responder, me emprestar, eu te pago de volta, eu vou fazer um trabalho no final de semana, eu vou cortar o cabelo de não sei quem, eu vou fazer uma maquiagem de noiva, eu sempre, a história é sempre a mesma, né? Eu vou dar um jeito de te pagar. E aí eu tava ali, fiquei realmente com pena dele, né? Não tava acreditando que poderia ser a questão de ou dar o dinheiro pra mãe dele, ou então comprar até drogas, né? Como eu percebi que ele era um usuário. E aí eu fiquei com pena dele, sabe? Realmente eu fiquei com pena. R$ 30 também, né? R$ 30 é baixíssimo o valor. E eu, tá, peguei e fiz o Pix de R$ 30 pra ele. E a gente já me acendeu um alerta vermelho, né, uma red flag. E eu já comecei a falar menos com ele. Eu realmente eu tava empolgado com ele, né? Quando a gente tá solteiro, quando a gente tá solitário, quando a gente tá carente, né, as probabilidades de cair nesse tipo de golpe são ainda maiores, né? Então a gente tem que acender um alerta, né? Por que que eu tô me envolvendo com essas pessoas que estão me pedindo dinheiro, né? Em primeiro lugar, por quê que eu estou dando abertura para esse tipo de pessoas, né? Mas no final do vídeo eu quero fazer umas ressalvas quanto a essa questão de relacionamento por dinheiro. Mas, por que que a gente está se envolvendo então com esse tipo de pessoa, né? Normalmente isso vem da carência, né? De estar perdido, estar solteiro, acabou de sair de um relacionamento complicado, às vezes as pessoas estão solitárias, não têm amigos e acabam. Essas são as vítimas perfeitas para quem cai nesse tipo de golpe. Então é muito importante você ficar alerta, né? Por que que você está caindo nesse tipo de golpe? Que as pessoas estão te dando dinheiro, né? Assim como eu falei pro inscrito do canal que contou a história dele, né? A gente tem que parar para pensar por que que a gente está se envolvendo com essas pessoas em primeiro lugar, né? É uma carência, é um término de relacionamento que precisa de tempo ali para você cicatrizar aquilo e passar por aquilo tudo para depois começar a namorar outras pessoas de maneira saudável. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Mas nesse menino, então, eu estava passando por uma situação complicada, eu estava solteiro, estava me sentindo sozinho, solitário, nunca tinha ido no bar de cruising, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser meio safo, né? Então, depois que ele me pediu esses R$ 30, eu dei os R$ 30 para ele, mandei o Pix e comecei a falar menos com ele. Um determinado dia ele postou um stories no WhatsApp, eu acho, ou no Instagram, e eu entrei em contato com ele mais uma vez, perguntando como que ele estava. Realmente, sabe, para questão de, 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 de borderline, a questão dos problemas mentais, eu queria saber como que ele estava, né? Porque, como eu disse antes, eu também já passei por isso, a gente sabe como é importante a gente estender a mão e dar um pouco de atenção quando a pessoa tem esses tipos de problemas, porque normalmente elas são naturalmente isoladas das outras pessoas, né? Mais uma vez, então, nessa abordagem, ele me pediu um Pix. Mais uma vez, então, ele me pediu um Pix de R$ 30. Aí eu simplesmente não respondi, né? E parei de responder ele, excluí ele do WhatsApp e cortei relação com ele, né? Porque eu já vi que a dinâmica, então, ia ser essa é a do Pix. Cada contato ia ser um Pix. Então, se a gente se encontrasse, né? A gente estava até combinando de se encontrar, né? Porque eu realmente tinha gostado dele, ele falou que ele não usava drogas com frequência, que ele não queria usar drogas, que ele queria parar. Enfim, a gente estava conversando e eu realmente gostei dele.
né? Mas aí quando ele começou com a questão de Pixies frequentes, então eu peguei e achei melhor não investir nesse relacionamento. Outra situação que eu tive de Pix foi na vida real, né? Essa foi na vida real. Esse negócio do Pix parece que tá uma epidemia, né? Todo mundo pede Pix. Todo mundo te pede um Pix. Eu não sei, e acho que isso não tem muito a ver assim, com a questão da idade, né? Por eu ter 44 anos, por eu ter quase 45, eu vou fazer 45 agora em outubro, dia 27 de outubro, me deem presentes. Ó, tô pedindo Pix, me dê um Pix de presente. Não, não dê Pix de presente. As pessoas pedem muito Pix. Acho que não tem muito a ver com essa questão da idade. Enfim, eu já vi relatos de pessoas mais jovens também, que foram vítimas, ou que a pessoa pediu um Pix pra ela. Outra situação que também me pediram Pix foi quando ainda tava solteiro, foi mais ou menos nessa mesma fase, e eu tinha bastante tempo livre, então eu saía pra caminhar à noite, né? Eu gostava de fazer exercício, sempre saía pra caminhar assim à tardinha. Numa dessas minhas caminhadas, na volta pra casa, eu passei no banheiro do shopping center aqui da minha cidade. E lá tinha um menino, então, né? Tinha um rapaz, né? Se querendo, né? Queria, né? Fazer, né? Aquela coisa. E aí eu cheguei, né? A gente conversou e né, o lugar tava vazio, enfim. A gente conversou e a gente, né? Começou a acertar, né? O que ia acontecer ali. E ele me pediu um Pix de R$ 50 pra fazer um. E eu, what? E eu disse assim pra ele, cara, eu não tenho dinheiro. Eu saí sem celular. Quando eu saio pra caminhar, eu saio sem celular, eu saio sem, sem documento, né? Aliás, levo documento, a identidade, óbvio, mas eu não levo celular, eu não levo cartão de banco, nem nada, né? Porque eu moro numa região que não é muito segura, né, pra fazer esse tipo de coisa. À noite, principalmente. E aí, ele começou ele não acreditou que eu não tinha os R$ 50 e começou a baixar o preço. De R$ 50 ele partiu pra 30, ele começou a negociar, né? E aí ele disse assim, cara, ele achou que eu não tinha, ele achou que eu tava mentindo, né? E primeiro, por que que a gente dá atenção para esse tipo de pessoas em primeiro lugar, né? Eu deveria ter pegado, eu deveria ter pego e ido embora. Não, mas eu fiquei conversando com ele. Por que que quando a gente tá carente, quando a gente tá solteiro, a gente faz esse tipo de coisa? É horrível isso. E aí ele começou a negociar. Tá, então se tu não tem 50, sei lá, R$ 30. Pô, tu não tem R$ 30? E eu disse, cara, não tenho, saí sem dinheiro, sem nada. E ele começou a baixar o preço. Daqui a pouco ele começou a baixar pra 20, daqui a pouco ele começou a baixar pra 15. Aí eu comecei a entrar na brincadeira e comecei a dizer que não tinha, pra ver até onde ele ia baixar o preço. No final ele já queria fazer de graça, e aí eu disse assim, quer saber, agora quem não quer sou eu. Aí eu peguei e fui embora, né? Então, assim, tá muito comum essa coisa do Pix, né? Eu nunca passei por essa aqui, mas existe ainda uma terceira modalidade, que é o pedir Pix através dos aplicativos de namoro, como o Grindr, por exemplo, né? Muita gente pede o Pix antes de encontrar a pessoa. Tipo assim, uma ajuda no Uber, né? A pessoa quer Uber, não tem crédito do celular, né? E ela pede Pix, então, como uma forma de ajuda de custo, né? Para se locomover, para ir até a casa da outra pessoa. Eu não sou contra quem se relaciona com outra pessoa por dinheiro, sabe? Se você quer pagar, se você quer ajudar a pessoa, sabe? Desde que não venha desse lugar, sabe? Que eu falei antes, que é a questão da carência, a questão da vulnerabilidade, né? Se não vir disso, tá ok. Se você tem dinheiro, você quer fazer um sexo casual, você não quer nada mais além daquilo, e a pessoa tá te cobrando um valor simbólico, e você quer dar o dinheiro, eu não tenho nada contra isso. Uma coisa que a gente também tem que parar para pensar é que por que a gente vai querer então se relacionar com uma pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras ou então uma pessoa que não tem grana, né? Como no caso de jovens, por exemplo. Muitos jovens às vezes estão trabalhando, aliás, não trabalham, estão começando a ingressar no mercado de trabalho, não têm, né, experiência ainda profissional, não tem um trabalho fixo. E a gente que já está numa certa idade, já passou dos 40, enfim, a gente já tem uma certa estabilidade financeira, a gente já está mais, ou pelo menos era para estar, né, financeiramente mais estabilizado. Se você quer dar essa grana para a pessoa, tudo bem, ok, né? Mas e se você não tem essa grana e você está se interessando por uma pessoa que está nessas condições, por quê, né? Em primeiro lugar, por quê? É a questão da carência? Ou é a questão da vulnerabilidade? É a questão da solidão?
né? Só que uma coisa que a gente também tem que parar para pensar é que, assim, às vezes as pessoas estão passando por dificuldades pontuais na vida, né? Ela tá naquela situação precária porque ela tá passando por uma fase apenas, né? Às vezes é só uma fase. Quem não teve uma fase na vida que a grana estava curta? Quem não teve uma fase na vida em que a pessoa estava desempregada, né? Naquele momento sai de uma empresa, entra em outra empresa, foi demitido, até se recolocar no mercado de trabalho, as pessoas passam por dificuldade, e isso é real, né? Então a gente tem que saber diferenciar, assim, quem é a pessoa que a gente está conhecendo que tem valor, digamos assim, né? Que tem, vale a pena investir, porque a gente sabe, a gente conversou com a pessoa, sabe que a pessoa é inteligente, é capaz, ela tem a sua profissão, enfim, ou então se ela não tem profissão, ela é uma pessoa que consegue, né, se recolocar no mercado de trabalho, porque é uma pessoa versátil, que sabe fazer várias coisas. Então a gente tem que pensar nisso, porque às vezes a gente pensa, só porque a pessoa não tem dinheiro, ela não é nada. Então, tipo assim, a pessoa não é isso, né? A pessoa não é o dinheiro que ela tem, a pessoa não é o trabalho que ela tem, ela não é o status que ela carrega. Então a gente tem que pensar muito nisso, assim, sabe? Porque às vezes as pessoas, ou elas até têm uma situação financeira mais simples, né? E aí você quer se relacionar com alguém porque você quer construir uma coisa junto, você quer, de certa forma, ajudar aquela pessoa. Não tem nada de errado em querer ajudar uma pessoa. Eu vejo muitas pessoas julgarem as outras pessoas por isso, né? Tipo assim, eu não vou ficar com fulano porque fulano tem um nível social menor que o meu. Ou então eu sou, sei lá, eu sou dentista, eu não vou ficar com um recepcionista de um supermercado, por exemplo, ou então eu não vou ficar com caixa de supermercado. Eu sou dentista, eu tenho que me relacionar com pessoas da minha classe social. A gente sabe que normalmente as pessoas acabam ficando com pessoas do mesmo nível social, mas nem sempre tem que ser assim, né? Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade para poder ficar com quem elas querem ficar, independentemente da condição social de cada um, né? Mas normalmente, infelizmente, a gente sabe que essa mistura de classes não acontece. Normalmente, quem tem mais poder aquisitivo vai querer namorar uma pessoa com poder aquisitivo maior. E aí, dificilmente a gente vai ver uma pessoa que tem um poder aquisitivo menor querendo ficar com uma pessoa que tem um poder aquisitivo ainda menor daquilo dela. Normalmente as pessoas querem alguém que tenha um poder aquisitivo um pouco maior. Então essa questão de dinheiro, de dinâmica, ela é muito complexa, muito complicada, só que a gente tem que entender, né? Eu vou ajudar porque eu quero, porque eu gosto, ou eu estou ajudando porque eu estou carente, né? E principalmente ficar alerta com essas questões de golpes com relação a esse tipo de abordagem, os boys pixies, como eu vou chamar eles aqui nesse vídeo, ou como eu chamei eles aqui nesse vídeo. Então, gente, essa é a minha história, o meu relato, né, de alguém que já passou por isso, né? E como a gente deve ficar alerta, né, para não passar por esse tipo de coisa. Porque às vezes as pessoas, além de sofrer esse tipo de golpe, elas ainda ficam com vergonha, né, depois de contar para famílias, pros familiares, para os amigos, né? Mas mais uma vez, né, a gente não deve culpar a vítima. A vítima não é o culpado é a pessoa que aplicou o golpe na pessoa, né? Mas a vítima também tem que ficar esperta, né? Tem que ler as red flags, tem que ler os sinais para evitar então cair nesse tipo de golpe. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique no botão de gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Muito obrigado por assistir e eu vejo você no meu próximo vídeo. Mua!